Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Bom estar nesse lugar mais uma vez. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Eliezer, pastor Rodrigo, pastor Wellington. Muito obrigado por essa confiabilidade, né? Estamos ali em Friburgo, congregando, servindo a Deus e adorando o Senhor, né? Na igreja Comunidade Pentecostal Ebenezer. Fiz parte aqui. Também quero estender um abraço aqui ao pastor Antônio Carlos. Estive com ele essa semana. Ele foi que me deu oportunidade aqui nessa cidade também de estar aqui ministrando a palavra de Deus, e foi bom, foi uma experiência boa. Pode deixar o fundo aí, isso, deixa o fundo aí. Sei que Deus já falou. Trago o abraço do meu pastor Eliezer. Trago um abraço do meu pastor Jovens Tavares, né? Estou ali junto com a minha família. Só baixar o microfone um pouquinho. Isso. Abra sua Bíblia. Eu já sinto Deus falando nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pais, que aqui está. Minha mãe ali, que sempre apoiou a gente aí no ministério. Eu fico feliz em estar nesse lugar. Quantos estão felizes comigo de estar nesse lugar hoje? Então vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Isaías 59. Quero ser bem sucinto na mensagem, breve, bem responsável ao tema que nos foi dado. Uma campanha que fala sobre cura, vai falar sobre salvação. Hoje fala sobre milagre, sobre restauração. E é interessante uma campanha, pastor, isso me chamou a atenção, sobre salvar. Talvez as pessoas costumam entrar em campanha para obter uma casa própria. Talvez entra numa campanha por uma cura, não que seja errado, mas o interesse talvez seja material, talvez o interesse seja físico. Mas eu louvo a Deus por essa igreja que ainda consegue colocar no tema, numa campanha, a salvação. Quantos vieram buscar a salvação nessa noite? Eu tenho certeza que você veio no lugar certo, na hora certa, para buscar aquele que vive e reina para todos sempre. Isaías 59, diz assim o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre o vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Queridos, estamos diante de um texto e um livro muito rico, um livro escrito pelo profeta Isaías. Esse profeta que foi chamado por Deus no ano 700 a.C., que teve a visão no capítulo 6 do trono de Deus, e o seu ministério expandiu. O seu ministério teve uma revolução. Por quê? Porque ele traz anúncio da vinda do Messias. Ele fala acerca do nosso Salvador. É um livro conhecido como
o livro messiânico, o profeta messiânico. Então ele traz acerca daquele que pode salvar. Ele traz acerca de um homem, ele fala daquele que traz vida, é aquele que vai salvar, é aquele que vai remir, é aquele que perdoa, aquele que salva. Ele fala sobre Jesus. Então é um livro, para mim, um livro muito rico, porque traz menção do nosso Salvador. E toda vez que nós olhamos e falamos de Jesus, é o suficiente, porque Ele é suficiente na minha vida e na sua vida. Quantos crê nisso, que Jesus é suficiente? Aleluia! Então esse profeta, ele tem anunciado Jesus, mas ele vai trazer recado para o povo. Ele vai ser usado para falar com o povo de Deus. Ele é profeta. E numa geração que hoje nós nos encontramos, que já não fala mais sobre o pecado. Israel aqui nesse texto, ele está passando por um momento difícil, porque ele serve um Deus glorioso. Israel serve o único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que dá vitória. E agora o povo ele não consegue obter as vitórias que tanto eles desejam. Esse povo ele não consegue entender o que está acontecendo neste momento. O povo de Israel já não tem a vitória gloriosa. O povo de Israel já não tem as conquistas que tanto almeja. Os inimigos prevalecem contra Israel. As coisas não costumam ou não está acostumado a dar certo. Ou melhor dizendo, não estava dando certo para o povo de Israel. Estava de cabeça para baixo. Batia numa porta e a porta não abria. Fazia algo e não dava certo. Os inimigos prevaleciam. O povo não estava entendendo. Porque falava com Deus e Deus não ouvia. Porque a mão de Deus não dava a vitória. E ficou essa pergunta, estou conjecturando, e ficou essa pergunta: por que não dá certo? Por que não acontece? E o profeta, ele chega diante desse povo e profetiza. E ele começa dizendo: olha, a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos estão fechados. Ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar, e nem os seus ouvidos fechados para não ouvir o clamor. Ele está continuamente com a mão estendida para abençoar, porque o desejo de Deus é abençoar o povo dele. A vontade de Deus é sempre abençoar o povo dele. A vontade de Deus é sempre ouvir um clamor, uma oração, a voz dos seus filhos. Eu vim aqui nessa noite dizer para vocês, ou para alguém que necessita ouvir isso: olha, a mão de Deus está estendida sobre você.
A mão de Deus, ela nunca teve encolhida para não abençoar a tua vida. A mão de Deus, ela está estendida sobre a sua casa. A mão de Deus está estendida sobre a sua saúde. A mão de Deus está estendida sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos. Quantos creem nisso? Que a mão de Deus está neste lugar. O desejo de Deus é abençoar. A mão dele não está encolhida. Aí o povo, acredito eu, pastor Rodrigo, que, peraí, profeta, então a culpa não é de Deus? As coisas não acontecem, a culpa não é de Deus? Pois é Ele que abençoa, é Ele que faz, é Ele que acontece, é Ele que... A culpa não é de Deus, não. A culpa é de vocês. O problema não está no céu, o problema está na terra. O problema não está em Deus, o problema está no povo. O problema não é Deus, é eu e você. Porque às vezes as coisas não acontecem, pastor Wellington, porque a gente reclama demais, a gente murmura demais, não assumimos a responsabilidade. Olha, vai pegar, vou apertar um pouquinho. No versículo 2 ele fala: olha, as vossas iniquidades faz separação, faz divisão entre Deus e vocês. Os vossos pecados faz com que encobre o rosto de Deus e Ele não consegue ouvir vocês. Às vezes a resposta não vem porque alguma coisa está acontecendo em nós. É um coração que não consegue perdoar, é um abraço que não consegue dar, é um pecado que não consegue se libertar. Mas eu quero dizer para você que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus está neste lugar para te abençoar. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. A mão dele não está encolhida. Então o problema está em nós. Sim, o profeta fala assim. E ele começa a descrever, se você ler o capítulo todo, ele começa a descrever os problemas que o povo comete, os erros que o povo comete. E por isso não obtém a resposta às vitórias que tanto deseja. Segunda Crônica, capítulo 7, do versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, clamar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei às vezes precisamos fazer algo. Precisamos o quê? Reconhecer, se humilhar. Para as coisas acontecer, tem uma regrinha aqui nesse texto que é se humilhar, orar, clamar e se converter, transformar
transformar-se alguém, algo, um estado. Outra definição, fazer mudar, mudança, para obter a resposta, para fazer com que a mão do Senhor, ela seja triunfante em minha vida, na sua vida, para fazer com que o Senhor ouve as nossas orações. Temos que ter mudança. Temos que ter mudança. Temos que nos transformar. Converter. Então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe, sararei a sua terra. Define isso como você imagina ou como você necessita. Sararei seu casamento, sararei a sua enfermidade, sararei a sua porta de emprego será aberta, sararei o seu ambiente, sararei. É o que nós estamos precisando, ser sarado, reconhecer que Deus pode, confiar, como Deus já falou neste lugar, confiar, primeiro, que a mão dele está estendida sobre você, que a mão dele está nessa situação, talvez para você, olha para cá um minuto, que já perdeu a esperança, que acha que já não vai acontecer. Por quê? Porque talvez a resposta não vem e você fala: Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo. Quem disse que Deus não está te ouvindo? É só você reconhecer que Ele está te ouvindo, que Ele está com a mão estendida, pois Ele é soberano em sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez querendo ouvir algo até que massageie o teu ego, mas é o que o coração de Deus trouxe ao meu coração, que precisamos reconhecer alguns pontos em nossa vida. Ei, Israel, não é da maneira que você pensa que é, não é da forma que você quer, é da forma que eu quero. Pensa num povo que se rendeu ao Senhor, que reconheceu, que sempre triunfou. Porque o tempo que Israel dava as costas para Deus, que não foi uma vez nem duas, era um povo que se humilhava, era um povo que reconhecia. E o tempo de hoje é que nós venhamos reconhecer, porque não assumimos a responsabilidade, não conseguimos chegar num culto como esse e olhar para o cantor e falar: o louvor dele, o louvor dela não foi muito bom hoje, né? Olhar para o pastor que está aqui, ó, suando, e falar: poxa, pastor, hoje estava meio frio, né? O culto parece que não fluiu. Não reconhecer, e parece que Deus não visitou a igreja. Será que o problema está em quem? Conseguimos transferir responsabilidade para outros e não reconhecemos que nós estamos fazendo com que o rosto do Senhor se tape. Já parou para imaginar isso? Eu e você fazendo com que o rosto do Senhor se cubra por causa de mim?
Chega, me arrepia, pastor. Ó, o meu rosto está tapado por causa do Elmo. Me separei um pouco por causa da atitude do Elmo. Temos que assumir a responsabilidade para que dias melhores venham vir. Temos que nos humilhar, temos que abraçar, temos que ser mais humilde, temos que ser mais crente, temos que usar mais a fé, temos que amar mais. E esse Deus, ele não mudou. Primeira carta a João diz assim, no versículo, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. João está dizendo aqui, ele não mudou, a mensagem é a mesma. Jesus não mudou a mensagem sempre vai ser a mesma. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. A mensagem não mudou. Por isso os discípulos anunciam. É o que nós fazemos aqui. Eu não estou pregando nada diferente para você. Pastor não prega nada diferente para você. Para você obter vitória, tem regras. Eu não estou aqui para enganar. Pastor não vai estar aqui para enganar ninguém. A salvação é conquistada por força. Por isso que a mão de Deus está continuamente estendida sobre você. O profeta declara isso. Ela não está encolhida e nem vai estar. Mas eu tenho que estar continuamente servindo, adorando, buscando, andando em retidão, fugindo da aparência do mal, para que as coisas venham a acontecer. Parou para imaginar que esse tempo que nós já atravessamos, pastor, esse lugar era para estar lotado, não só aqui, mas em todas as igrejas. Era para estar assim, Marquinhos, era assim, ó, que passamos foi um aperto. A morte uns se foram, mas a mão do Senhor sempre esteve estendida para livrar você. Ela sempre teve estendido, os ouvidos do Senhor, eles sempre estão abertos para o seu clamor, e por isso você está aqui dando glória, é por isso que você está aqui louvando ao Senhor e acreditando que dias melhores virão para você, porque o Senhor, a mão de Deus está sobre você. Ezequiel vai dizer: e a mão do Senhor me levou para um vale de ossos. Não importa onde você esteja, ou não importa onde você vai, se é a mão do Senhor que está te conduzindo, filho, filha, creia nisso. Obras de Deus maiores você vai fazer, porque Ezequiel, ele simplesmente profetizou. A mão de Deus está sobre você? Profetiza.
A mão de Deus está sobre você, acredita. A mão de Deus está sobre você, creia, porque Deus tem um milagre para a tua casa, para a tua vida. A mão de Deus. Às vezes, pessoas que estão aqui já perderam até o costume de falar com Deus. Pessoas que às vezes já ficou no costume, que já não fala com Deus. Aí que é a resposta. Eu só tenho a resposta quando eu pergunto. Quando eu falo. Às vezes você não fala com Deus e quer a resposta. Você não tem um diálogo com Deus e quer que Ele fala. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o ouvido dele está bem aberto. Ele está com saudade da sua voz. Ele vai te dar a resposta que você precisa. Basta você falar com Deus e acreditar, porque a resposta virá sobre você. Aleluia. Quantos creem que a mão de Deus está sobre você, sobre este lugar? Aleluia. A mão de Deus é ela que te guia. A mão de Deus é ela que te conduz. Por isso que Jesus, Ele falou assim: quem quiser vir após mim, nega-se, toma a sua cruz, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O interessante é que os passos sempre vão ser seu, mas a direção é de Jesus. Porque Ele falou: segue-me, os passos são seus, a direção é de Jesus. Não fuja dessa direção, porque tem vitória de Deus para você. Tem vitória de Deus para sua casa. Tem vitória de Deus para os seus familiares, para os seus filhos, para a sua esposa. Tem vitória de Deus. Eu sei que pessoas entraram aqui nessa noite com o coração apertado, mas eu quero dizer para você que crê no Senhor Jesus, Deus é aquele que está com a mão estendida nesse negócio. Tranquiliza o teu coração. Acalma. E vede o livramento de Deus que vos dou hoje. Por quê? Porque a mão do Senhor, quem cantou aqui do Mar Vermelho? Irmã Lúcia, né? A mão de Deus estava sobre o povo de Israel. Portanto, Deus estava tão presente, pastor Rodrigo, que ele virou para Moisés e falou assim: por que esse povo clama a mim? Moisés, por que clama a mim? Pede meu povo que marche. E ele vai falar: está vendo aqueles inimigos lá? Nunca mais vocês vão ver. Está vendo essa luta que você está enfrentando, querido? Está vendo esse desafio aí? Essa situação impossível que você acha que não tem mais jeito? Está vendo essa porta fechada? Deus hoje me trouxe neste lugar, na categoria de profeta, para profetizar. Deus vai te dar livramento, Deus vai abrir porta para você, Deus vai resolver essa situação. Descansa o coração, porque Deus está entrando aí neste negócio. Fica tranquila, fica tranquilo. A mão do Senhor está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Para mim é o suficiente. Não importa o que os outros pensam de você. Não importa o que os outros falam de você. O importante é que a mão do Senhor está sobre mim. O importante é que a mão do Senhor está sobre você. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quero aqui convidar minha mãe para estar louvando o Senhor e agradecer a Deus, porque dividir o altar com ela é importante para mim.
e ouvir ela cantar é muito importante, porque eu louvo a Deus, pastor Eliezer, por esse ministério, que através desse ministério e através de alguns obreiros, pastores, Deus fez algo maravilhoso, milagre. Por isso que eu sempre louvo a Deus, porque a mão do Senhor sempre esteve em nossas vidas. Amém?